Então, falarem a ordem aqui. Então, o Felipe é a primeira, né? Aí o Gabriel que é a terceira. Rafael, você quer fazer a segunda e aí a Alessandra faz a quarta? Pronto. Tá. Deixa eu só anotar aqui para eu não embaralhar, então. Então é Felipe, Rafael, Gabriel e Alessandra. Tá, então vou começar. Boa noite a todos. Hoje a gente está aqui com o professor André Singer. Ele atualmente é professor no Departamento de Ciência Política na Universidade de São Paulo. É nosso orientador, né, de todos nós. Recentemente lançou um livro em conjunto com o Cícero Araújo e com Leonardo Bellinelli, intitulado Estado e Democracia. E também lançou um livro em 2018, O Lulismo em Crise. A gente convidou ele para esse encontro, para ele comentar alguns pontos que surgiram no nosso curso, pontos mais amplos, mais gerais, para ser o pontapé da nossa discussão dessa aula de encerramento. Então, nós temos 4 perguntas mais gerais que vão balizar esse nosso debate, nossa conversa. Então, eu vou dar a palavra para o Felipe, que vai fazer a primeira pergunta. Obrigado, Nicole. Boa noite, professor. Boa noite, todo mundo. Professor, nas aulas, a gente citou vários autores que pensavam sobretudo a Europa e tratavam implicitamente da tensão fundamental que existe entre o capitalismo e a democracia, de várias formas. O Streck, de um modo, o Adorno, de outro modo. A gente mencionou também o Diante Brumário do Marx, mas, enfim, todos eles lidando muito com a Europa. Como que essa tensão se manifesta no caso do Brasil, que é um país da periferia? Felipe, muito obrigado pela pergunta. Antes de responder, eu queria cumprimentar todas e todos que estão nos assistindo neste curso, agradecer muito a presença de todas e todos que vieram participar deste curso, dizer que é uma grande honra para o Departamento de Ciência Política, para a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, ter vocês conosco, e cumprimentar também os meus orientandos que estão ministrando esse curso, uma iniciativa deles, uma organização deles e uma passagem extremamente proveitosa desta etapa que eles estão cumprindo na feitura das suas dissertações de mestrado e teses de doutorado. Então, parabéns a eles por esta iniciativa. Respondendo, então, à sua pergunta, Felipe, eu acho que vocês devem ter mencionado o fato de que, na visão do Streck, com a crise de 2008, o capitalismo deixa de contar com determinados recursos que são ligados à dívida pública e à dívida privada para, por assim dizer, mitigar, aliviar os efeitos de desigualdade produzidos pelo neoliberalismo, que começa a vicejar no final dos anos 70 e prossegue, na verdade, prossegue até hoje, criando cada vez mais diferença entre ricos e pobres. Este recurso, né, esses recursos de usar a dívida para que as pessoas de menor renda pudessem ter acesso ao consumo, ainda que pagando caro por isso, são abaladas pela crise de 2008. Esse, digamos assim, é o esquema geral do que o Streck vai chamar de interregno, que começa depois de 2008, que torna difícil a situação para a democracia. Por quê? Porque numa situação em que a desigualdade fica menos aliviada, digamos assim, os conflitos se tornam mais agudos. E toda vez que os conflitos se tornam mais agudos, é mais difícil resolver esses conflitos democraticamente, porque a democracia é um regime político no qual o princípio básico é que os conflitos que sempre existem e sempre vão existir, os conflitos de classe, eles possam ser resolvidos pacificamente, por meio
sobretudo, de mecanismos eleitorais. Quando você acirra os conflitos, eles se tornam muito agudos, fica mais difícil resolver pacificamente. Este é digamos, o esquema geral no qual o Streeck pensa. O que nós podemos dizer com relação ao Brasil? O Brasil é um país semiperiférico, quer dizer, um país que faz parte da periferia, mas é um país que avançou bastante no processo de industrialização até o final dos anos 70. Depois começa um processo lento, no qual nós ainda estamos de desindustrialização, mas o Brasil não é um país completamente periférico, mas também não é um país central. Por isso a gente costuma dizer que o Brasil faz parte da semiperiferia. O que acontece na semiperiferia? É que esses conflitos aos quais eu me referi são de per si mais agudos. Eles já são de per si mais agudos. Por exemplo, no Brasil, nós não temos, ou temos pouco, o que se poderia chamar de estado de bem-estar social. Então, o que é o estado de bem-estar social? Entre outras coisas, ele é uma espécie de colchão. Quando o capitalismo entra em crise, o que é periódico e sempre acontece, se bem que algumas vezes as crises são mais graves, outras vezes elas são menos graves, os trabalhadores, ou uma parte dos trabalhadores, pelo menos, é duramente atingida pela crise. O estado de bem-estar social representa um colchão que amortece as dificuldades pelas quais passam os trabalhadores durante as crises. O que acontece num país semiperiférico é que não tem esse colchão, ou ele é muito fininho. Então, os conflitos que já se tornam mais graves, mesmo em países centrais, nos quais nós estamos vendo tendências autoritárias, num país periférico, eles são potencializados. E no Brasil, nitidamente, é isso. Quer dizer, pequenas mudanças, se bem que cumulativas, e por serem cumulativas até certo ponto estruturais, feitas pelo lulismo, em benefício da integração social, em benefício dos trabalhadores, em benefício dos mais pobres, causaram um conflito muito agudo, né? E coisa que possivelmente não acontecesse em países mais centrais. Mas aqui aconteceu. Para dar um exemplo concreto, né? Então, eu acho que isso mais ou menos situa, né, o Brasil dentro desse contexto que você, Felipe, perguntou, que é como que se dá digamos, essa relação entre capitalismo e democracia num país como o Brasil. Professor, só uma última pergunta a esse respeito ainda. Você considera também que a formação de classes no Brasil, que é peculiar, que não é aquela mesma da Europa, significa que também a classe trabalhadora aqui tem mais dificuldade de oferecer resistência, eventualmente a uma ofensiva neoliberal, como é o caso agora? Olha, eu diria que sim e não, porque se de um lado você tem possivelmente maiores dificuldades, né, para que a classe trabalhadora se organize num país semiperiférico, onde o conjunto das condições é pior, por outro lado, como justamente o conflito ele é mais grave, mais agudo, você tem digamos, um potencial de unificação das camadas populares que muitas vezes você não vai encontrar em outros países centrais, nos quais as frações de classe média são mais amplas. E a classe média, ou as classes médias, ou os setores de classe média, têm interesses muito diversificados, que muitas vezes não combinam com os interesses populares. E, portanto, ali você tem dificuldades de outra ordem para que haja uma unificação. Então, eu diria que é uma situação, digamos, mais nuançada do que simplesmente dizer que aqui é mais difícil oferecer resistência. É e não é. Professor, aproveitando um pouco esse cenário que o senhor colocou e falando também um pouco
de como esse colchão aqui no Brasil do estado de bem-estar social é mais fino, como é que o senhor enxerga a ascensão da extrema-direita justamente no momento em que parecia em que a gente estava avançando para a constituição de um estado de bem-estar social mais consolidado no país, diante de um contexto em que a gente imaginava que retrocessos do processo democrático não estavam no horizonte, né, do nosso país. Como é que o senhor enxerga essa ascensão da extrema-direita? Eu acho que aí tem duas, digamos, duas vertentes, né? Quer dizer, de um lado, o problema de que a crise geral do capitalismo pós-2008 acabou chegando ao Brasil em 2015. Às vezes a gente perde um pouco isso de vista, porque, de fato, a crise demorou bastante para chegar. E ela demorou para chegar porque, em parte, porque a ex-presidente Dilma ela tomou medidas que eu chamo de ensaio desenvolvimentista para evitar ou para impedir que o Brasil entrasse em recessão. E ela, com isso, conseguiu estender os efeitos integrativos do lulismo. Eu dou um exemplo que me parece um dos itens principais, né? O pleno emprego foi preservado no Brasil até o final de 2014, o que é muito importante, né, para os trabalhadores, não só porque representa a possibilidade de ter uma renda, como também porque, à medida que você tem mais emprego ou pleno emprego, as condições de luta dos trabalhadores melhoram, e isso significa que os trabalhadores foram tendo nas suas datas bases, nos seus dissídios, pequenos reajustes, mas que se acumularam. Então, entre 2004 e 2014, nós temos cerca de 30% de aumento do salário médio, 30% real de aumento. É bastante coisa, como se o salário médio do trabalhador tivesse aumentado em 1/3, ao longo de 10 anos, mas aumentou. O que aconteceu foi que, no final de 2014, a ex-presidente Dilma, na minha opinião, acabou cedendo à pressão, uma pressão enorme e que já vinha se acumulando há um bom tempo, do conjunto da burguesia brasileira para fazer um ajuste fiscal no Brasil e para colocar, no fundo, colocar o Brasil em recessão. E isso começa a acontecer no ano 2015, quando ela nomeia Joaquim Levy como ministro da Fazenda, e percorre os anos 2015 e 2016. Portanto, há uma perda de base social por parte do lulismo que começa nesse momento, né? Então, este eu diria que é um dos fatores que vai explicar uma parte de uma votação popular que vai acabar acontecendo só em 2018 no atual presidente da República, Jair Bolsonaro. A outra parte da explicação tem a ver com o que eu chamaria de uma articulação golpista. É uma articulação golpista parlamentar. Não houve no Brasil, na minha opinião, um golpe de Estado clássico, como foi, por exemplo, o golpe de 1964 no Brasil ou o golpe de 1973 no Chile. O que houve foi um golpe parlamentar, que é diferente, porque o impeachment é uma figura constitucional, está previsto na Constituição. No entanto, só pode haver impeachment pela Constituição quando existe crime de responsabilidade comprovado. Precisa haver um elemento jurídico, que é a comprovação de crime de responsabilidade. Isso não aconteceu. Não aconteceu comprovação de crime de responsabilidade da ex-presidente Dilma. Então, o que houve foi uma manipulação das regras constitucionais em favor de um impedimento que foi feito pelos parlamentares. Este movimento golpista ele foi precedido, ele foi, digamos assim, garantido, ele foi construído, né, por um uso faccioso da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato tem um lado republicano, porque, de fato, ela apontou, descobriu elementos reais, né, ao longo das suas investigações. Só que desses elementos reais foi feito um uso faccioso, no sentido de
dirigido, partidária e politicamente dirigido para a destruição do PT, para a destruição da liderança do ex-presidente Lula e para a destruição, na verdade, de todo o campo que eu chamo de campo popular. Essa combinação entre uma crise econômica no Brasil, que começa em 2015, e um uso faccioso da Operação Lava Jato acaba, vamos dizer, naquilo que seria o máximo desse processo, que é a prisão do ex-presidente Lula e, sobretudo, o seu impedimento jurídico de concorrer na eleição de 2018, porque ele era o candidato que tinha maior intenção de voto nas pesquisas. Se você tira o candidato que tem maior intenção de voto, podem ocorrer fenômenos como esse que acabou ocorrendo em 2018, que foi a vitória da extrema-direita. Como eu estou tentando mostrar, não é um fator só, né? É um conjunto de fatores que pode explicar. E, além disso, eu sei que eu estou me alongando um pouquinho na resposta, mas é que o assunto é complicado. Parece claro, né, que foi feito uso na campanha do atual presidente da República em 2018 uma série de mecanismos de comunicação e de propaganda muito colados naquilo que tinha sido usado nos Estados Unidos na vitória do ex-presidente Donald Trump, que são mecanismos novos, né? Que o Streeck, por exemplo, chama de a era da pós-verdade. Quer dizer, nós, a partir do momento em que começam a surgir esses fenômenos, como, por exemplo, o caso do ex-presidente Trump, nós estamos num outro tipo de dinâmica política, em que a relação com a verdade fica completamente desfeita. E esses mecanismos de comunicação que têm importantes efeitos de massa, acho que a gente ainda talvez volte a esse tema aqui nessa nossa breve conversa, eles também ajudam a explicar essa vitória da extrema-direita em 2018. Gabriel, quer fazer a pergunta? Sim, obrigado, Nicole. Professor, nas aulas a gente discutiu um pouco a sua análise sobre o governo Dilma, a sua hipótese sobre a coalizão produtivista, o ensaio desenvolvimentista e o deslocamento político dos empresários industriais, né? E como isso foi fundamental para que, em 2016, a gente tivesse a derrubada da presidente. A gente conversou um pouco sobre o que eu diria, hipóteses específicas que você dá no seu livro, do porquê teria havido essa movimentação da burguesia, né? Então, a questão da intensificação do conflito de classes, como você mencionou agora há pouco, com a questão do crescimento dos salários, ou uma possibilidade de haver um certo elemento financeiro ou rentista dentro da própria burguesia industrial, e como isso poderia ter fragilizado a coalizão produtivista. Só que tem um elemento que eu diria, digamos assim, mais geral, que o senhor traz nessa hipótese, de como o Felipe mencionou, sobre a própria formação da estrutura de classes brasileira e de como o fato da nossa estrutura de classe ser um pouco diferente da estrutura clássica, o capitalismo aqui se reproduziria de uma forma um pouco diferente, e a gente teria então essa necessidade, o capitalismo teria então essa necessidade de ter essa grande massa de pobres, enfim, do subproletariado, para que a acumulação possa de fato acontecer. Então, o lulismo teria, ainda que involuntariamente, não sei, fora dos objetivos iniciais, tocado nessa questão que seria fundamental da nossa formação, né? Pensando nisso, como o senhor vê as eleições de 2018, né? Enfim, se seria uma consequência desse processo que teria se iniciado ali no início, enfim, de 2014 para 2015, derrubando a Dilma em 2016, e agora, né, enfim, mais recentemente, de como tem sido o governo Bolsonaro, enfim, a política econômica tem sido aplicada, e, enfim, o que a gente tem visto aí recentemente. Eu acho que o que aconteceu, eu acho que, em boa medida, você, na própria pergunta, esclareceu, né? O Brasil, ele tem um regime de acumulação, talvez a gente pudesse chamar assim, que se estruturou em torno de uma grande população
trabalhadora sobressalente. Quer dizer, você tem um número muito grande de trabalhadores que estão à disposição do capital, mas que, de modo geral, quando uns estão empregados, outros não estão. Então, você tem um grande número de trabalhadores que fariam parte daquilo que o Marx chamaria de exército industrial de reserva. Quer dizer, um exército em outras palavras, um exército industrial de reserva excessivamente grande, muito, muito maior do que é usual ter, né? Isso daí você poderia exemplificar com o fato de que, historicamente no Brasil, quase sempre metade da mão de obra sobrevive na informalidade. Esse eu diria que é o melhor retrato quantitativo disso que eu estou tentando aludir, né? Ou seja, é uma parte muito expressiva da força de trabalho nunca entra na formalidade, portanto, não adquire aquilo que nós poderíamos chamar de cidadania trabalhista, ou seja, de ter os direitos, né, que a CLT garante aos trabalhadores. Sobretudo, agora tem que fazer esse parênteses, né, que eu vou fazer agora, para dizer que, depois da reforma trabalhista, importantes direitos que existiam na CLT foram retirados, mas a CLT, apesar disso, continua existindo, e essa ideia de cidadania trabalhista, que era mais forte antes, agora ela está sendo rebaixada, continua existindo, né? Só para localizar no tempo aquilo que eu estou dizendo. O que o lulismo fez, né? O lulismo foi diminuindo a informalidade e aumentando a formalização do trabalho, ou seja, foi dando mais cidadania trabalhista para um número crescente de cidadãos, trabalhadores. Muita gente diz, e é verdade, que boa parte desses novos postos de trabalho formais eram de baixa remuneração, eram até 2 salários mínimos. É verdade, é verdade. Mas a pessoa tinha acesso aos direitos trabalhistas, né? Ela estava sendo incorporada. Não estou querendo com isso dizer que não é importante o fato que eram remunerações baixas, isso é significativo, faz parte daquilo que eu chamo de reformismo fraco, que caracterizou o lulismo, mas havia uma mudança, estava em curso uma mudança. Uma outra referência importante nesse contexto é a questão o aumento da proteção do emprego doméstico. Os empregados e as empregadas domésticas passaram a ter mais direitos, né, a partir do lulismo. E isso também é importante, porque o Brasil é um país recordista em matéria de emprego doméstico, um dos países que tem mais emprego doméstico no mundo. E é um item muito importante da força de trabalho brasileira, né? Então, são exemplos, né? São tópicos desse tema. Mas o que eu acho que foi acontecendo pouco a pouco é que o lulismo foi diminuindo, digamos assim, aquilo que a gente poderia chamar esse excesso de exército industrial de reserva. E, com isso, foi criando uma condição nova, e até certo ponto sem querer, porque não havia uma perspectiva, né, de criar uma situação de confronto, mas talvez ela tenha se criado objetivamente, né, mostrando exatamente o que você, Gabriel, falou, que é, vamos dizer, qual é a estrutura, né, de acumulação do Brasil e como essa estrutura dificulta e impõe enormes resistências às tentativas de integração social, porque é disso que se trata, né? Nós estamos falando de um processo de integração social, diminuição da pobreza, enfim, um caminho lento, mas que estava em curso. Agora, eu até acabei não complementando, mas vai me permitir complementar a resposta ao que o Rafael me perguntou. Só agora eu percebi que eu não complementei. É porque eu acho, Rafael, o seguinte: parece que essas resistências no Brasil, né, a essas mudanças, elas
esse problema se torna um problema agudo, né? Como nós falávamos na primeira questão suscitada pelo Felipe. Na semiperiferia, essas questões se tornam agudas, né? Essas questões da integração lenta. Ela, pelo jeito, né, no processo que vai se dar entre 2016 e 2018, levou a uma postura golpista que abre um processo de abalar a democracia brasileira. Por outro lado, também existe um outro elemento bastante estrutural, né, que é o seguinte, quer dizer, essa formação brasileira histórica, né, em que grande parte da mão de obra nunca se formalizou, cria muitos vazios, por assim dizer, na estrutura da sociedade brasileira, no próprio tecido da sociedade brasileira, né? E faz com que o tecido geral da sociedade brasileira resista relativamente pouco a, digamos, uma espécie de desmoronamento. Porque o Rafael perguntava como é que a gente explica. Nós estávamos num processo lento de integração social e parecia que nós estávamos numa democracia consolidada. E, de repente, nós estamos vivendo um pesadelo, né, que é de uma maré montante de autoritarismo e desintegração social. Como é possível? É porque, talvez, por baixo daquilo que o Marx chamaria de superestrutura, né, pensando na cultura, nas leis, na própria política, tem uma infraestrutura social que, digamos, tenha muitos vácuos, né? Muitos vazios dados por esta formação histórica ao qual o Gabriel aludiu. Eu sei que eu estou sendo um pouco sintético demais, mas, enfim, espero que isso ajude aí a levar adiante os debates que vocês têm travado nesses dias do curso. Obrigada, professor. Alessandra? Professor, na última aula foram apresentadas algumas categorias teóricas, uma tentativa de compreender o que seria o bolsonarismo. Então, foram apresentadas categorias, né, o fascismo, o bonapartismo, e gostaria de saber, para o senhor, qual seria a extensão da aplicabilidade de alguma dessas categorias, bonapartismo, fascismo, ao bolsonarismo. A sua opinião sobre isso? Olha, eu estou escrevendo sobre isso nesse momento, Alessandro. A minha hipótese é a seguinte: eu diria que há elementos bonapartistas /populistas na linha do Dylan Riley, porque, de algum modo, a liderança do atual presidente da República busca expressar uma raiva, né, que existe em camadas populares de que, digamos, não conseguem ultrapassar um determinado teto de integração social que é muito insatisfatório. Então, vou dar um exemplo, né? O ProUni colocou muita gente na condição de ter um curso universitário, mas é possível que uma boa parte dessas pessoas não encontrasse uma colocação compatível com o diploma que tinha obtido. Isso representa uma espécie de um teto que traz muita frustração. De um lado, então, eu acho que essa é uma coisa menos objetiva e, até certo ponto, mais subjetiva. Mas a postura, né, uma postura anti-establishment, embora na realidade não seja, mas, digamos assim, aparenta ser uma postura anti-establishment do atual presidente da República, que eu acho que pode, em alguma medida, expressar
esse tipo de frustração. Agora, então, nesse sentido, eu tenderia a dizer que poderíamos entender como um movimento de tipo populista, porém, e aí, diferentemente do Dylan Riley, eu diria que tem elementos fascistas. Por quê? Porque o tipo de comunicação que foi feito, e quando eu falo comunicação, não é apenas um aspecto técnico, que é comunicação, na verdade, ele é uma forma de agregação política. Ela usa um expediente que o Adorno descreve como típico do fascismo, que é encontrar ou construir bodes expiatórios. O bode expiatório é você colocar em um grupo qualquer, por exemplo, no caso do fascismo, do nazismo alemão especificamente, nos judeus, responsabilidades, culpas que são completamente imaginárias. Quer dizer, esse grupo que foi escolhido não tem nenhuma responsabilidade sobre o assunto que está sendo imputado a eles, né? No caso alemão, a crise econômica que afetou aquele país depois da Primeira Guerra Mundial. Os judeus não tinham nenhuma responsabilidade perante aquilo. Essa ideia de que você cria um imaginário, né, que atribui a culpa a determinados grupos sociais por algo que é completamente fantasioso, mas isto agrega, né? Isto constrói um tipo de ligação política que é uma ligação que passa por um certo inconsciente, por um certo viés que tem uma natureza psicológica, né? Isso daí eu estou falando agora da contribuição do Theodor Adorno para a compreensão do fascismo. Eu acho que no fenômeno Trump e no fenômeno Bolsonaro há elementos disso. Eu não diria que são fenômenos tipicamente fascistas por completo, mas eu diria que tem elementos fascistas, como, por exemplo, esse. No caso dos Estados Unidos, o Trump escolheu seriam os muçulmanos e os imigrantes em geral, né, como bodes expiatórios. E no caso brasileiro, eu acho que foi escolhido o petismo. O petismo foi colocado na condição de bode expiatório, como se fosse o responsável por todos os males. O mecanismo é o mesmo, né? E eu acho importante a gente entender isso. Eu acho que, para explicar o que está acontecendo, a gente precisa aludir a esse fator. E esse fator é um fator típico, né, do fascismo. Então, eu tenderia a dizer hoje que é um acontecimento, um fenômeno populista com elementos fascistas. Muito obrigada, professor. Mais alguém teria alguma complementação? Eu queria fazer uma última questão que me ocorreu. Professor, a gente teve... Algumas pessoas perguntaram, em várias aulas, né, na verdade, sobre, enfim, possibilidades futuras. Eu sei que, enfim, as ciências sociais não têm aptidão nenhuma para fazer previsões, né? Mas, não sei, pensando talvez numa eventual vitória do Lula em 2022 e que, de fato, ele assuma e, enfim, faça um novo governo a partir de 2023. O senhor acha que teria uma possibilidade de novo para a configuração de não sei, daquilo que foi o lulismo, dessa estratégia de conciliação e de saída pelo não confronto? Será que existe essa margem de novo para essa fórmula? Olha, eu diria para você que neste momento que nós estamos, há um ano das eleições, é quase impossível fazer uma avaliação, porque isso vai depender muito de duas ordens de fatores, né? De um lado, da política propriamente, de como vão estar postos os atores políticos e as forças, né? Até o momento da eleição. E, do outro lado, as condições objetivas. Do lado da política, nós temos um elemento novo que torna o cenário muito diferente do que ele foi em 2003. Porque
nós temos hoje uma questão democrática colocada no Brasil que não existia, né? Não havia um problema democrático, mas hoje eu estou convencido que nós temos um problema democrático e eu tenho a impressão que boa parte dos analistas tende hoje a concordar comigo que nós temos um problema democrático e, diante desse problema democrático, tudo muda, porque você tem, hoje no Brasil, forças que, do ponto de vista de classe, do ponto de vista do programa econômico, mesmo do programa social, são inteiramente divergentes, mas concordam em que é preciso preservar a democracia no Brasil. Isso coloca uma questão que não estava posta em 2000 na eleição de 2002 e no governo Lula, que começa em 2003. Né? É uma questão nova. Como que ela vai ser, digamos assim, elaborada na realidade, é difícil de dizer agora, mas eu diria, nós temos uma questão nova. Então, mesmo que a resposta final pudesse ser positiva, no sentido de que, olha, é possível, sim, que se deem elementos relativamente semelhantes, as causas não são as mesmas. Então, toda análise tem que ser refeita. Ou seja, simplesmente não dá para reproduzir aquela situação, já de cara, pelas condições políticas. Agora, as condições objetivas. Nós estamos tendo no Brasil, há alguns meses, um boom de commodities. Esse boom de commodities foi muito importante para que a fórmula lulista desse certo. Melhor dizendo, para que ela fosse possível, né? A partir de 2003. Mas eu não sei dizer se esse boom de commodities, que no caso do lulismo começa por volta de 2003, 2004, se ele que começou agora há alguns meses, que efeito ele vai ter? Ele vai continuar? Por quê? E aí eu vou falar da outra questão, né? De que você tem uma situação internacional completamente diferente, né? Na realidade, nós estamos vivendo agora uma situação em que você tem um país com uma capacidade, uma potência que não existia em 2003, que é a China, né? A China hoje é um país que decide parcialmente, não completamente, mas ela influi muito no andamento da economia internacional e ela tem uma dinâmica própria, que nós precisamos compreender, que também é completamente distinta da que havia em 2003. É outro quadro. Segundo, nós estamos passando exatamente neste momento pelo começo daquilo que é um grande plano de reconstrução dos Estados Unidos da América, por meio do pacote lançado pelo atual presidente Joe Biden. Nós não sabemos, primeiro, não se sabe exatamente de tudo que o presidente Biden propôs, o que vai passar e o que não vai passar. Segundo, nós não sabemos que efeitos isso vai ter na economia mundial, né? Então, já temos aqui dois fatores totalmente distintos. De tal maneira que eu diria, de novo, né? Pode ser que a resposta à sua pergunta, eu não sei qual é a resposta, se as condições estariam dadas ou não, mas eu sei que, para começar a análise, os termos são totalmente outros. Então, tem que fazer, do ponto de vista nosso, que estamos trabalhando com teoria, do nosso ponto de vista, é começar tudo outra vez, porque não dá para pegar e dizer, olha, aquela situação a gente pode reproduzir, não existe. E, para terminar, eu diria o seguinte, esse período, que é o período que a Nicole citou no meu livro, O Lulismo em Crise, né? Nós estamos vivendo ainda, de certa forma, esse período, que é o período que se abre com o golpe parlamentar, com o impeachment, e que segue com a eleição do Bolsonaro e o atual governo Bolsonaro. O que esse período representou? Um aprofundamento grande do neoliberalismo, com o teto de gastos, com a reforma trabalhista, com a reforma da Previdência e agora com a autonomia do Banco Central. Ou seja, nós também estamos num Brasil diferente, num Brasil que é outro, percebe? E, nesse sentido, eu diria, as condições são piores. Nesse sentido, as condições são piores do que eram em 2003. Em 2003 também não era fácil, porque nós estávamos vindo de um período de um governo democrático, temos que reconhecer isso, um governo democrático do PSDB, mas neoliberal. Então, as condições não eram fáceis, mas agora são bem mais difíceis, na minha opinião. Então, somando tudo isso,
o que eu posso dizer da maneira mais honesta possível é que temos muito trabalho pela frente para entender o que nós podemos apresentar como resposta para essa pergunta, que é uma das perguntas-chave, não é a única, né? Porque antes disso nós tem uma outra pergunta, que é se o Brasil, a sociedade brasileira, vai dar conta de preservar a democracia, coisa que eu faço muitos votos de que sim. E, novamente, aproveitando essa deixa para agradecer este curso, para cumprimentar os que estão nos assistindo, e até para dizer algo que eu não disse, que eu deveria estar ao vivo com vocês, mas coincidiu com um compromisso que eu tinha marcado meses antes, então nós optamos por esta forma do vídeo, que eu espero que, de alguma forma, seja útil. Obrigada, professora. A gente agradece muito a disposição por conversar com a gente hoje. Enfim, são temas que a gente ainda está vendo o desenrolar, né? A gente não tem como saber o que vai acontecer, e o debate, com certeza, ajuda a gente a compreender o que está acontecendo com a atual democracia brasileira. Então, eu agradeço a todas as perguntas, especialmente as respostas do professor, e nos vemos em breve.